Leonardo Santana é estudante de Ciências da Computação e desenvolveu recentemente a versão 2D do jogo Cyberpunk 2077. E o entrevistado de hoje, confere aí que a entrevista está sensacional. E lembrando que a gente está nas principais plataformas de podcast, então acesse wesleyrodrigo.com.br/podcast e você vai ter fácil acesso aos links para você poder ouvir o podcast na sua plataforma preferida. Grande abraço e boa entrevista. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Carreira Tech. Hoje eu recebo o criador do Cyberpunk 2077, ele, Leonardo Santana. Leonardo, seja muito bem-vindo aqui ao Carreira Tech. Muito obrigado. Muito feliz de receber uma pessoa do seu nível. E é isso, cara, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, pra quem não conhece o Leonardo Santana, ele é criador do 2077 em 2D, no canal dele do YouTube, o LK1, né? É isso mesmo, né? Isso. O cara tem 17 anos, ele estuda ciência da computação. E eu fiquei muito surpreso quando eu vi o jogo, ficou realmente interessante, né? Infelizmente aí não tem uma versão para download, né, o Leonardo? Não, por enquanto não. Pois é, e eu fico muito feliz de receber você aqui, então seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. É sempre bom aí estar adquirindo novos conhecimentos, conversando com novas pessoas. Perfeito, cara. Bom, tô conversando com o locutor aqui também. Bom, vamos lá, cara. Me fala um pouquinho, você tem 17 anos, né? Você mora em qual local, cara, qual estado? Eu moro em Minas Gerais. Ah, é? Você mora onde? Minas Gerais. É São João del Rei. Ah, só. Eu moro em Nova Lima, cara. Conhece? Não conheço, não. Ah, não conheço. Achei que você era de outros... É um pouquinho perto de BH. É, eu moro perto de BH também. Eu achei que você era de outro estado e tal. É uma cidade 2-3 horas de BH. É, então eu moro um pouco longe. É. Você tem 17... Mas você faz faculdade com 17 anos, velho? É porque eu vou fazer 18, né? Aí eu formei no ensino médio. Quando eu formei, antes mesmo de eu conseguir pegar a conclusão do ensino médio, eu já me matriculei. Entendeu? Caraca. Foi. Eu não quis perder Mas muito você tempo. começou esse ano? Comecei esse ano. Tô no primeiro semestre. Caraca. O que te chamou a atenção pra faculdade? A faculdade de ciência da computação, eu não... Tipo, antes eu queria trabalhar como... Eu queria ser do exército. Desde pequenininho eu queria muito ser do exército. Só que quando chegou no primeiro ano do ensino médio, que um youtuber chamado Button Select, ele lançou um vídeo fazendo um jogo no Game Maker. E aquilo, quando eu vi, eu fiquei maravilhado. Tipo, eu nunca quis trabalhar com desenvolvimento de jogos, eu sempre gostei de jogar. Mas agora trabalhar com desenvolvimento de jogos, antes eu não queria. Agora, depois desse vídeo, me abriu uma nova porta, porque eu pensei, tipo, que eu poderia fazer o que eu quisesse, era um universo meu. Entendeu? E a partir daí, a minha mente foi mudando. Então, de exército, eu comecei a pesquisar mais coisas sobre programação, essas coisas. E aí chegou um dia que, no final do primeiro ano do ensino médio, ia ter uma feira de ciências. E eu tinha que fazer um trabalho para biologia. E nisso, o Button Select já tinha lançado o vídeo dele. Eu pensei, se o Button Select conseguiu, porque eu não sabia nada de programação nem nada. Nessa época ainda não tinha zero conhecimento, eu não sabia o que era uma linguagem. Aí, a professora deu algumas dicas de jogo, tipo amarelinho, esse jogo assim. E eu pensei, por que eu não posso fazer um jogo digital? Meu colega me emprestou no notebook dele pra fazer, e eu falei, porque é em grupos. Só que o trabalho, eu falei, vocês deixam eu fazer sozinho e você só me empresta um notebook. Que eu faço um jogo digital, que é algo diferente. E depois disso eu fiquei maravilhado. Eu não sabia programar, eu peguei muita coisa da internet, muito código da internet. E depois disso eu comecei a focar. Eu falei, cara, é isso que eu quero. E então eu achei o curso de Ciências da Computação. Porque quando eu comecei a estudar, isso daí já foi no segundo ano. Quando eu comecei a estudar, eu comecei pelo Java. E aí eu fui descobrindo outros universos, que foi o web, aplicativos, essas coisas. E eu falei que o que eu gosto não é só desenvolvimento de jogos. Eu gosto muito de desenvolvimento de jogos, só que eu quero aprender programação no geral, entendeu? Aí eu escolhi o curso de Ciência da Computação. E é o que eu tô me focando agora. Você tá em qual período agora? Eu tô no primeiro. Peraí, então você começou no primeiro semestre desse ano. Isso. Então no primeiro... Comecei agora em fevereiro. Isso. E aí, e como é que foi o impacto da pandemia pra você na faculdade? Ela era online, ela é presencial? Como é que foi esse impacto pra você? A faculdade é EAD. Então, o impacto pra mim, pelo menos, não me afetou muito. Porque eu já tinha noções de conhecimento que eu estudava programação por fora. No segundo ano do ensino médio eu estudei programação por fora, para desenvolvimento de jogos.
Então a faculdade pra mim foi bem fácil de me adaptar, porque eu já estava acostumado com o ensino à distância, até por causa da pandemia, então pra mim não teve impacto. Entendi. Qual foi o primeiro jogo que você colocou no seu canal do YouTube, cara? O primeiro jogo que eu coloquei no canal do YouTube foi um jogo que eu fiz pra uma Game Jam, que eu conheci um curso no Facebook. Um curso não, eu conheci um grupo de desenvolvedores índios no Facebook. E um dia eu entrei no Facebook, tinha uma publicação de grupo no WhatsApp. Eu falei, pô, vou entrar, parece bacana. E nisso tinha pouca pessoa, acho que eram umas 30 pessoas no grupo. Só que era geral, se comunicava, entendeu? Era muito legal. E um dia eles falaram, vamos fazer uma jam pra gente? Aí todo mundo falou, vamos. Aí acabou que eles criaram a jam mesmo, e o tema era pulo. Aí eu falei, cara, como eu sempre fui muito inspirado no Gema Please e no Button Select. Nos vídeos dele eu achava incrível. Do Gema Please eu assisto até hoje. Então eu pensei, eu vou gravar, eu fazendo, porque era 24 horas que tinha pra fazer o jogo. Eu falei, eu vou gravar tudo, e depois eu vou editar e vou postar no YouTube. E acabou que, quando eu acabei de gravar, fiz o roteiro, editei, eu achei muito legal. Porque, tipo, é muito gratificante ver um trabalho seu assim na internet, entendeu? Aí eu falei, eu acho que eu vou fazer mais isso. E aí eu comecei a me aprofundar mais no YouTube. Esses dias, eu tava num grupo de desenvolvedores de jogos quando eu vejo o anúncio de uma Game Jam, que aconteceria às 9 horas da noite e teria uma duração de 24 horas. E para um desenvolvedor, uma Game Jam é uma ótima chance de melhorar suas habilidades e tempo na programação. Então eu vendo aquilo eu pensei, por que não? Bem, eu sou o LK e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Então, quem viu os vídeos antigos do meu canal sabe que esse vídeo tem um formato totalmente diferente, mas por mais que ele seja diferente, eu sempre quis trazer esse tipo de conteúdo no meu canal. E essa Jam foi uma oportunidade perfeita de conseguir trazer um vídeo bacana. Mas afinal, o que é uma Game Jam? Uma Game Jam é como se fosse um torneio para desenvolvedores de jogos, que tem como objetivo fazer um jogo em determinado tempo, de um determinado tema. Por exemplo, o tema dessa Game Jam que eu participei era pulo, ou seja, eu tinha que fazer um jogo que tenha como principal objetivo pular, seja inovando essa mecânica ou fazendo uma gameplay focada nela, e eu tinha apenas 24 horas para fazer esse jogo. Na hora que o tema foi publicado, eu tava no Discord com minha namorada e 2 amigos, que são o Big e o Goods, que apareceram no último vídeo, por sinal. Após pensar um pouco, chegamos a uma ideia que eu particularmente achei bem interessante. O personagem principal era um mago, que fica surfando no seu cajado enquanto anda dentro de uma dungeon, ou algo do tipo. E conforme você vai surfando, vai aparecendo alguns monstros pelo mapa. E a única forma de se defender dos monstros é você pular, e então você pode usar seu cajado para se defender dos ataques dos monstros. É um jogo bem simples até de fazer, muito rápido, porém é uma ideia que eu achei bem bacana, por sinal. Pra quem não sabe, eu acho que quase ninguém sabe na verdade, eu aprendi a programar em jogos em Java, fazendo a minha própria game engine. E então agora eu tô estudando Game Maker, que é uma ótima engine 2D por sinal. E pelo fato de ser uma Game Jam, eu tinha que ter muito cuidado com o tempo. Então eu cheguei à conclusão que eu ia usar o Game Maker para fazer ela, porque ia me poupar muito tempo, com certeza, ia ser bem mais fácil de criar também. Então temos a engine, temos a ideia, é hora de produzir, né? Então a primeira coisa que eu ia começar a trabalhar era o mago. Eu criei uma sprite pro mago, que por enquanto era um grande e lindo quadrado verde, que eu vou mudar depois, eu prometo. E depois de instanciar ele na ROM, eu vi como é que ficou. Então eu comecei a dar uma redimensionada no quadrado até ele ficar num tamanho aceitável, pra pelo menos alguém conseguir ver ele, né? A principal coisa que o mago tinha que ter era um pulo. E o que eu queria fazer era um pulo controlável, que quanto mais você apertava o espaço, ele ia mais alto. Se você apertasse menos, ele ia mais baixo. Porém com um limite, obviamente. Eu tinha que trabalhar no pulo e junto nele a gravidade. Então eu criei um objeto chão pro mago colidir e não ficar caindo infinitamente. Comecei a trabalhar nas verificações de colisão. Então qualquer objeto que tenha a marca sólida marcada, o player ia colidir e não ia deixar ele passar. Isso daí fica bem simples e mais dinâmico. Caso eu queira adicionar algum bloco no futuro, é mais fácil. Então eu fui testar e já deu um erro na primeira tentativa. Começamos bem aqui, né? O que estava acontecendo é que o mago não caía, ou seja, não tinha gravidade. Mas foi bem fácil, eu só esqueci de somar o eixo Y com a velocidade vertical. Simples. E aí então o player caiu no infinito. E por algum motivo eu tive que setar toda a colisão que era para ser automática. Eu não sei porque o Game Maker tá assim, mas é a vida, né? Com isso resolvido, era hora de trabalhar no pulo em si. E nessa hora eu comecei a chutar alguns valores até achar algum que era aceitável. Depois eu precisava de criar um limite pro mago não sair voando que nem um louco por aí, né? Senão até não tem graça, né? Um jeito que eu sabia que funcionava era criar uma variável que guardava o valor Y do exato momento que o meu mago pulava. E com esse valor eu subtraía algum número e depois eu verificava para quando o mago pulasse e atingisse esse valor com a subtração, o pulo era desativado.
Eu não faço ideia se é o melhor jeito de criar isso, mas funciona, então tá bom, é isso que eu quero, né? Eu comecei a trabalhar na minha staff, que era o cajado do mago, em inglês, porque eu sou muito gringo, pra quem não sabe. Pra fazer isso, eu criei um estado pra minha staff. Quando o meu mago tivesse colidindo com o chão, a staff ia teleportar para debaixo do pé dele, que ia fazer dar o efeito que ele estava surfando mesmo, e quando eu pulasse e não estivesse mais colidindo, ela ia sair pra se defender. No caso, pro mago se defender, né? E aí comecei a chutar mais alguns números, que eu não faço ideia de como é que eu cheguei, mas deu um resultado bacana. Então eu deixei daquele jeito mesmo. Então eu já tinha uma ideia de como ia ficar o cajado e o pulo do meu mago. Eu parti pra fazer o meu primeiro inimigo, que seria um morcego. E esse morcego é só um quadrado branco. Então eu criei um esquema de gravidade também, pra dar uma pequena animação dele ficar, tipo, dando uns pulandinhos no ar, assim, pra ficar bem bonitinho mesmo. Eu achei legal, então eu deixei daquele jeito mesmo. E coloquei uma colisão com a staff, que só pegaria quando o mago estivesse pulando, obviamente. Então ficou mais ou menos assim. Depois eu literalmente dupliquei o objeto do morcego e criei um dragãozinho, com pouca diferença. A diferença é mínima entre eles. Com esses dois inimigos criados, eu precisava de um objeto para spawnar esses objetos automaticamente para mim, para mandar eles contra mim. E uma forma que eu conheço de fazer isso é você criar um objeto que cuida de tudo. Que cuida dos inimigos, do XP e do nível do meu mago, que meu mago também vai ter nível. Eu chamo ele de objeto controlador. E eu já fiz esse objeto muitas vezes antes. Então eu só peguei de um esquema antigo meu e copiei para esse esquema. Foi bem fácil, na real. Eu fui felizinho testar para ver se estava funcionando. E eu fui metralhado por quadrados amarelos. Então tava um pouquinho errado o esquema, né? Depois de chutar alguns números, eu acho que cheguei a um resultado que deixava o jogo um pouco jogável. E olha só que coisa linda que tava ficando. Depois disso, uma amiga minha fez algumas artes para eu usar. Que eu não levei essas artes até o final do jogo. Me perdoa, eu fiz você desenhar à toa. Aproveitei essas artes e já coloquei no jogo pra ter uma ideia de como ia ficar. O jogo passou disso pra isso. Com certeza não é lá grande coisa, mas eu acho que dá pro gasto. E lembrando que no final do game as artes e os sons foram pegos nos sites que eu mostro no menu. Ali o jogo já estava criando seu formato, então eu criei uma cobra para desafios no chão do jogo também. E aproveitei e criei também um buraco para ter alguma diversidade pelo menos no chão. E quando o mago passasse pelo buraco, era legal que o cajado dava uma puxada para baixo. Então eu gostei do efeitinho que deu, por mais simples que seja. Aproveitei também e dei uma remasterizada nos gráficos, que como eu disse eu não aproveitei os gráficos da minha amiga que ela fez pra mim. Porém, com uma razão que eu acho um pouco injusta. O gráfico que ela desenhou pra mim era um pouco mais detalhado do que o jogo que eu tava fazendo. Então eu acho que não ia combinar muito, então eu acabei por trocar. Para aumentar os detalhes do jogo, eu decidi fazer algumas partículas. E o Game Maker permite você criar partículas. E eu já tinha feito antigamente, quando eu estudava partículas. Eu acabei fazendo algumas e foi bem fácil de pegar. Eu só dei Ctrl+C, Ctrl+V na minha linha de código mesmo. O jogo tava ficando assim. Depois de dormir, porque eu também sou humano, né? Eu não sou uma máquina, eu decidi fazer o menu do jogo. E obviamente uma página de tutorial para ensinar a pessoa a jogar o jogo. Porque ninguém ia pegar essa ideia de primeira, eu acredito. E para fazer, eu decidi fazer algumas imagens no Photoshop em PNG, que só tinha a letra e alguns efeitos básicos, né? E tudo que eu fazia era criar a imagem no Photoshop, salvar e mandar como sprite pro Game Maker. E uma coisa que eu acho legal é criar uma animação pro botão de jogar do jogo. E com a nova versão do Game Maker 2.3, ele adicionou uma coisa que chama sequências, que permite você criar pequenas animações a partir de uma sprite, seja cutscene ou uma própria animação mesmo. E essa função me ajudou muito, porque não é muito difícil de mexer, então eu só mudando a escala e colocando o tempo, já dava para criar uma animação legal. Eu fiquei transitando entre o Game Maker e o Photoshop para criar as coisas. E o Photoshop me oferecia alguns brilhos para colocar no texto, e era bem simples de colocar tudo no Game Maker, era só enviar como imagem e instanciar dentro da ROM. E para a tela do tutorial eu fiz a mesma coisa, eu criei uma imagem no Photoshop e eu acho que descrevi mais ou menos a ideia do game ali. Eu criei os botões para jogar, voltar para o menu e ir para o tutorial, que eram os botões principais ali. E depois disso, foi só colocar todos os sons e música do game. E no final ele ficou assim. Bem, sem dúvida foi uma experiência muito bacana participar de uma Game Jam, principalmente para treinar minhas habilidades como programador, que eu comecei tem pouco tempo e eu tô gostando muito desse ramo. Mas, afinal, depois disso tudo, quem ganhou a Jam? Amigos, depois de passar altas horas focado em fazer esse jogo, para tentar fazer algo que seja pelo menos jogável, eu fui entrar na Jam para ver quem foi o merecedor desse prêmio. E aí me deparei que a Jam foi cancelada. Parece que não teve os jogos suficientes para concorrer ou algo do tipo.
Mas eu até que não ligo muito. O que eu queria mesmo era a experiência que ela me proporcionava. E acabou que esse foi o grande final. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. E até a próxima. Entendi. E quando foi. Melhor, antes de falar do Cyberpunk, que eu achei sensacional, o link vai estar aqui na descrição, vai também estar aparecendo para você na tela daqui a pouco. Mas como é que foi desenvolver um jogo em Java, cara? Tipo assim, é fácil, é difícil? Você tem que usar alguma biblioteca diferente, alguma ferramenta diferente? Foi complicado. Não foi muito fácil desenvolver em Java, que na época que eu trabalho por fora também. Eu sou auxiliar de serralheiro. Aí eu juntei um dinheiro para comprar um curso. E esse curso ele ensinava Java, programação. Só que ele ensinava a montar a sua própria engine dentro da linguagem também. Então a gente não usou nenhuma biblioteca, usamos só a ideia, que foi o Eclipse. Legal. E lá a gente montou, mas foi bem complicado no começo, porque eu não tinha muita lógica de programação. E o curso que eu comprei, ele não se aprofundou muito em lógica de programação, foi bem complicado. Então aí eu fiquei um bom tempo. Eu tenho um caderno com tudo anotado. Eu acho que eu tenho 3 cadernos desse curso, com tudo anotado, que eu estudei. Aí foi assim que eu fui desenvolvendo. E o Game Maker foi a linguagem, foi a engine, né? E a linguagem HTML que eu usei para desenvolver meu jogo do primeiro ano do ensino médio. Então, quando eu entrei, eu já falei, eu quero aprender Game Maker. Entendeu? Só que primeiro eu queria passar pelo Java, porque, querendo ou não, o Java é uma linguagem mais aprofundada, né? Que a HTML, mas é um pouco mais difícil. E se eu começasse pelo Java, quando eu entrasse no Game Maker, pra mim poderia ser muito mais fácil. Então o Game Maker foi minha motivação para passar pelo Java, entendeu? Entendi. Quando você teve a ideia de fazer o Cyberpunk 2D, cara? Foi antes do lançamento do Cyberpunk ainda. Caraca. Quando ele tava naquele hype, assim, em dezembro. Porque ele foi lançado em dezembro, né? Eu lembro que eu tirei férias do serviço. Aí eu pensei... Eu tava naquele hype do Cyberpunk, né? Acho que a maioria das pessoas no hype antes de lançar foi um caos total, obviamente. Mas antes de lançar eu pensei, cara, eu tenho que fazer algo assim pra marcar, entendeu? Eu queria... Porque eu tava gostando muito da temática Cyberpunk, da temática futurista. E aí acabou que o jogo saiu, eu joguei, tava tudo bugado. Só que mesmo assim eu gostei, entendeu? Porque tipo, eu tava naquele hype, eu não sei, mas eu achei muito legal. Mesmo com os bugs, atrapalhava muito, obviamente. Só que eu pensei, eu tenho que botar esse projeto pra frente. Eu quero fazer um 2D, porque ele é tridimensional, muito mais avançado. Só que eu pensei, eu quero criar um 2D, que é o que eu sei, é mais fácil também. E eu acho que vai ser legal, eu acho que o povo vai curtir. Sim. E foi aí que surgiu essa ideia. Aí eu me inspirei muito em Mega Man. Também pra fazer. Conta um pouquinho pra quem não conhece o jogo, assim, ou pra quem vê outros vídeos no próprio YouTube, como foi a construção do seu jogo, o que ele tem de diferencial e como foi esse processo? A criação dele foi um pouquinho demorada até sair do papel. Porque quando eu pensei em criar, eu não tinha ideia nenhuma, eu não sabia se seria um top-down, não sabia se seria uma plataforma, eu não sabia nem se seria de tiro. Às vezes eu podia bolar outra ideia. Só que foi na mesma época que eu comprei na Steam o Mega Man X, o novo que saiu, aquele remasterizado. E eu tava gostando bastante do jogo. Aí eu pensei, tá, eu vou me inspirar um pouquinho. E aí eu abri o projeto. Quando eu abri, eu tinha anotado, tipo, que seria de plataforma, de tiro, e só isso. Só isso que eu tinha anotado. Aí eu falei, o resto eu vou bolando pela frente. Então eu procurei algumas praças na internet que eu ainda não fiz curso de design nem nada. Eu sou horrível para desenhar pixel art. E eu peguei algumas praças que o povo disponibiliza no itch.io, nesses sites assim. E com isso, eu comecei a tocar pra frente. Os assets que eu peguei já tinha tudo pronto, desenhado. Eu falei, ok, eu só vou programar e vou montar. Só que o jogo, se fosse por mim, ele não ia ficar daquele jeito. Ele ia ficar bem diferente, não ia ter iluminação nenhuma no jogo. Ele ia ficar bem simples. Só que quando eu tava programando ele, eu tava em chamada com a minha namorada. E ela falou que um estilo futurista, sem neon, sem uma iluminação, é muito sem graça. Não ia ter graça nenhuma. Então ela meio que me obrigou a colocar uma iluminação no jogo e montar um mapa bom. Pra fazer pelo menos isso, montar um boss que aparece no final. E pelo menos alguns inimigos, o drone, uma torreta. E que foi o que eu acabei colocando no jogo, entendeu? É um jogo que quando eu comecei a desenvolver o combate dele,
Eu falei, ele vai dar. Ele vai ser. O tiro dele, eu não quero que seja muito rápido, porém eu também não quero que seja muito devagar. Entendeu? Não tem mais que o Mega Man mesmo. Se aperta o botão, ele sai dando uns tiros mais ou menos. Eu não queria que seja uma metralhadora. Só que eu queria que o personagem pelo menos usasse muito a movimentação dele. Eu queria obrigar o jogador a usar pelo menos muito pulo, a movimentação para correr para um lado para o outro. Por isso que o personagem é bem rápido no jogo. E os inimigos do drone, por exemplo, eu queria que fizesse ele seguir o personagem a todo momento, para não deixar o jogador só parado e atirando. E eu queria limitar o jogador para atirar apenas em linha reta. Porque se o inimigo estivesse mais alto, ele teria que dar um jeito de pular e tentar acertar no time certo. Entendeu? Então eu queria fazer uma jogabilidade que usasse muito essa dinâmica do pulo, de desviar, entendeu? Entendi. Interessante, mas você tinha comentado comigo em off que você não tinha disponibilizado ele para download, pra galera jogar. Você ainda tem o código-fonte aí do jogo? Você ainda tem ele pronto? Sim, eu tenho o código-fonte dele, tá salvo, eu salvei ele na nuvem e no meu computador. E... Porém, depois que eu fiz aquele vídeo, eu não mexi mais nele. Porque eu tô fazendo um curso de Game Maker também à parte. E eu pensei, ok, eu vou deixar esse projeto salvo. Qualquer coisa, se muita gente pedir, se for um jogo que der certo, se eu bolar uma história bacana pro jogo, tiver mais algumas ideias, eu implemento e vou atualizando ele, até disponibilizar uma versão jogável. Que aquela versão, ela tá parada, porém falta muita coisa nela, principalmente a otimização dela, eu tenho que dar uma otimizada muito boa nela. Que, como eu disse, é um projeto, os meus jogos que eu faço pro meu canal, eles são lançados como estudo. Eu só documento eles, edito e posto no canal, entendeu? Entendi. Interessante, cara. Uma outra coisa que eu comentei com você também é sobre o seu canal, né? A forma como você dialoga com as pessoas. Eu comentei com você no privado e eu acho que é interessante trazer isso pra galera. Primeiramente, para quem tá assistindo, eu não sei como tá o mercado hoje, né? Eu trabalho em casa, mas eu já trabalho numa software house. E o que eu percebia das pessoas que eram programadores, desenvolvedoras, é que grande parte tinha um perfil mais centrado, um perfil... tudo bem que eles tinham perfil de comunicação interessante, mas ver o seu canal, ver como você comunica com as pessoas, eu achei que isso para você pode ser um diferencial muito grande e interessante para te trazer no mercado. Hoje você tem 17 anos, você está começando a fazer a faculdade ainda, né? São o quê? São 5 anos? 4 anos. Então, são 4 anos, mas eu acredito que todo esse desenvolvimento que você está fazendo hoje, né, não só já criando um portfólio, né, porque o que você está fazendo hoje também já é um portfólio. Inclusive, eu acho que seria interessante você melhorar seu LinkedIn, né, colocar mais informações, colocar lá também como projeto os seus vídeos também, porque isso vai chamar a atenção da galera que está interessada em alguém jovem para dar uma oportunidade. Eu acredito que, eu não sei se, para quem desenvolve, eu não sei se tem alguma plataforma específica, né? Por exemplo, para quem mexe com edição, acho que, se não me engano, tem um Behance. Se não me engano, é isso, assim que pronuncia. Então, para jogos eu não sei como funciona, mas eu acredito que seria interessante também você conseguir aliar isso ao seu tempo também, de mostrar pra galera que você já tá produzindo, sabe? Que você já tá trabalhando em cima disso. Porque com certeza alguém vai olhar pra você e falar, pô, esse cara aqui, saca? Esse cara aqui, ele já tá bem adiantado, entende? Então acho que seria interessante você também olhar pra isso, embora dê um pouco de trabalho agora, mas você já plantando agora pra colher na frente, entende? Entendi. Então, todo mundo sabe que o Cyberpunk 2077 saiu aí e não é lá como todo mundo esperava, né? Mas apesar de o jogo estar mal otimizado e bugado pra cacete, eu até que tô curtindo jogar bastante, e tô me divertindo, e é o que importa. Então, eu, naquele pique Cyberpunk, pensei, e se eu fizesse um jogo estilo Cyberpunk? Bem, eu sou o LK, e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Dessa vez eu não vou falar muito e já vou chegar ao rei do projeto, tá? Então eu já abro o Game Maker e começo a importar algumas sprites que eu vou usar. Detalhe, nenhuma das sprites foram feitas por mim. Algumas eu peguei no itch.io, como player, background, 2 inimigos, e a maioria veio de um pack só, que foi o Warped City, lá do itch.io.
E algumas outras coisas eu peguei de outros sites que oferecem assets gratuitos, como o OpenGameArt, por exemplo. Voltando ao projeto. Depois de importar as sprites, eu comecei a trabalhar nas mecânicas do player, criando os controles, gravidade, pulo, e já fui colocando as animações das sprites para ficar certinho no lugar. Dessa vez eu já vou trabalhar com a programação junto com o gráfico do jogo, porque é um jogo plataforma shooter, estilo Mega Man. Então, para não precisar definir toda a máscara de colisão depois, eu já colocava a sprite, definia a colisão e programava a mecânica de uma vez só. Logo em seguida, eu criei o tiro do meu personagem, que atirava só de segurar uma tecla, e dava 6 tiros por segundo. O meu objetivo era fazer um jogo rápido, com muita ação, que dependesse da movimentação do jogador. E nisso eu já aproveitava e dava uma melhorada gráfica, e adicionava uns detalhes de uma vez, como no tiro, por exemplo. O que eu acho que ficou bem bacana e deu um toque especial no final do jogo. Eu também queria montar uma room bem grande para o jogador andar, porque é um jogo de plataforma, né? Precisa de ter uma room grande. Então eu precisava de uma câmera, diferente do jogo do último vídeo. Eu vi um gringo ensinando no YouTube como faz uma câmera, porém usando um objeto. E eu achei bem interessante e decidi copiar nesse meu jogo. E esse cara faz videoaulas de Game Maker por YouTube, recomendo o canal dele, por sinal. Após a câmera feita, a jogabilidade quase pronta, eu decidi começar a montar a sala. Normalmente fazer detalhes como colocar background na sala é uma das últimas coisas, mas eu decidi montar a ROM primeiro do meu jogo para ter uma noção de quais inimigos programar. E eu achei legal que o background é bem detalhado, ele tem 3 camadas. Na primeira camada vai o céu e o pôr do sol. Na segunda camada vai alguns prédios de uma vista de longe da cidade. E na terceira e mais próxima camada, alguns prédios mais próximos e mais detalhados. E essas 3 camadas juntas dão um efeito parallax muito da hora. E antes de começar a montar o cenário próprio do jogo, eu melhorei alguns detalhes que na minha opinião melhoram o game feel do jogo, como por exemplo o braço do personagem para trás conforme ele atira, como se fosse o recoil da arma. Isso faz parecer que a arma tem uma certa força, então é bem bacana. Com esses detalhes no lugar, eu fui começar a montar o cenário do jogo. E sério, isso me tomou muito tempo. Eu peguei uma sprite até do Rabo para colocar nesse joguinho. Eu não vou nem colocar o arquivo desse jogo para download, até porque não fui eu que desenhei. Esse jogo não tem nenhum arquivo executável, só existe o projeto dele no Game Maker, e vai ficar por isso mesmo. Enquanto eu montava a ROM do jogo, a minha incrível namorada me ajudou a colocar a iluminação no jogo, que eu também vi no canal do Gringo, por sinal. E um jogo estilo cyberpunk, sem um neon, uma iluminação, não é muito legal, né? Finalmente, após algumas horas montando a ROM, eu fui programar os inimigos. E eu só fiz 3 inimigos, entre eles um boss. O primeiro que eu criei foi um drone, o segundo uma torreta, e o terceiro era um boss, com uma mecânica bem simples, que por sinal foi bem fácil de fazer. O boss tinha apenas 3 estados. O primeiro era um laser no chão, o segundo lançava meteoros no player, e o terceiro ele só ficava parado atirando. Tudo isso foi bem fácil de fazer, usando apenas o switch and case e o alarme. Para finalizar foi fazer HUD para mostrar a vida do player e do boss, e no final o jogo ficou assim. Tapa na gostosa. Yes, baby. Thank you. Olha, sem dúvida isso não chega aos pés de um Cyberpunk 2077, óbvio, né? Mas foi muito divertido fazer esse jogo, por mais simples que ele seja, e é isso que importa pra mim. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, e até a próxima. Uma outra coisa também que eu queria comentar, eu vi que você fez um jogo chamado Attack on Titan, né? Só que em 2D também. Como é que foi o processo? Ele teve muitas views, né? 1,1 mil views. O Cyberpunk teve 1,6 mil. São jogos aí que a galera provavelmente gostou bastante, né? Como é que foi o processo de criar o Attack on Titan e qual plataforma você usou, qual linguagem? O projeto do Attack on Titan, ele já demorou um pouco mais. Ah, é? Porque eu tinha assistido o anime do Attack on Titan em 2016, mais ou menos. Só que com a nova chegada da 4ª temporada agora,
meu hype por ele aumentou. Então eu voltei a reassistir ele de novo. Eu assisti do Eu e meu amigo. E aí eu pensei, se eu fiz do Cyberpunk, que é de um outro jogo, eu posso readaptar de um anime. Existem os jogos do Attack on Titan, só que nunca vi um 2D, entendeu? E quando eu tava procurando os assets, que no caso eu peguei o personagem principal, o gringo que desenhou as sprites falou que a gente podia usar, os desenvolvedores podiam usar sprite, e que se tivesse algum projeto promissor, se tivesse algum jogo, ele continuaria desenhando. Porque as artes dele ficaram incríveis. Eu falei, ok, eu vou fazer isso. Então eu peguei as sprites, abri o projeto, sem noção nenhuma, sem planejamento nenhum. Foi no Game Maker, que eu desenvolvi também. E uma coisa que me obrigou a estudar muito foi a física do jogo, principalmente naquele equipamento que faz ele zoar. Aquilo lá deu um pouquinho de trabalho. Não foi muito fácil de fazer. Mas, por sorte, eu não precisei de olhar em nenhum lugar. Eu fiz por eu mesmo, todos os sistemas. Foi desenvolvido por mim. E o Titã também deu um pouquinho de problema. Principalmente na colisão, que eu não fazia ideia de como eu ia fazer a colisão só na nuca para derrotar o Titã. Mas acabou que no final deu muito certo. E foi até que rápido, eu foquei bastante nesse projeto. Foi 7 dias para ele ficar naquele jeito. Caraca. Pra mim é rápido. O Cyberpunk foi quanto tempo que demorou? O Cyberpunk demorou um pouquinho mais. Ele deve ter demorado uma semana e meia, mais ou menos, mexendo todo dia. Mas quantas horas mais ou menos você gasta pra fazer? Por dia eu fico umas 4 horas por aí. Porque naquela época que eu montei o Cyberpunk eu não tinha faculdade ainda. Não tinha começado. Então eu chegava do trabalho, eu tomava banho e já vinha direto pro computador. E já começava a programar. Até umas 11 horas, meia-noite. Depois eu desligava o computador e ia dormir. Só que como eu tava de férias também, eu tinha muito mais tempo livre pra fazer o Cyberpunk. Então, tipo assim, é porque pra mim você demorava meses pra fazer esses joguinhos em 2D, assim, eu não tenho noção nenhuma de como eu ia fazer, não tenho noção nenhuma de como é tempo. Você tem amigos que criam também, vocês conversam sobre isso? Eu tenho 2 amigos. Um é o Pixel 7, que também grava vídeo no mesmo estilo que o meu. Ele começou um pouquinho antes de mim, ele já tá aí. Nossa, ele deu muito certo no YouTube, ele tá com mais de 1000 inscritos já. É um canal incrível, sensacional também. Boa. E eu tenho um outro amigo meu que domina Java, o Dom. Ele tá me ajudando em Java. Aí ele tá me ajudando a estudar umas bibliotecas novas pra desenvolver jogo. E a gente tá trabalhando junto aí. A gente vai começar agora em maio a estudar junto, eu e ele, que ele é programador já tem 11 anos, então ele tá disposto aí a me ajudar, me passar o conhecimento dele. Entendi. Entendeu? Vai ser legal. Aí é uma boa proposta. E o Pixel 7 a gente conversa de vez em quando, mas a gente nunca desenvolveu nada junto. Mas por exemplo, ele já desenvolveu também jogo? Sim, ele tem um projeto de um jogo dele, já chama Dream, que ele vai começar a desenvolver no Game Maker também. E ele começou pelo Java também, que nem eu. Legal. Então a gente acaba se dando muito bem. Interessante. A gente conversa um pouco, troca uma ideia boa. E ele fez muitos jogos em Java também no canal dele. Ele começou agora a focar no Game Maker. Só que de amigo mesmo, assim, que programa, só esses 2. Entendi. Que a gente troca uma ideia, assim. Os seus pais, eles já viram os seus jogos? Eles entendem o que é isso? Como é que é a reação deles? Não, eles não entendem. Meu pai, ele sabe que eu faço vídeo. Ele sabe que eu faço vídeo, só que eu acho que ele não sabe que eu programo. Ele não sabe que eu faço jogos. Ou então, se souber, ele deve ter ouvido falar de alguém que eu, pelo menos, nunca espalhei, assim, pela minha família, no lugar onde que eu trabalho. Normalmente eu espalho só pela internet, que eles mesmos não iam entender muito, obviamente. E também tem aquele negócio que, como é negócio pela internet, tem aquele negócio de aquele medo que não dá certo, né? Porque eles são mais velhos, eles não estão muito coisa versus coisa. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão. É uma pergunta que ele mais sabe. velho? Ele sabe? Ele é mais velho. Ele tem 20 anos, ele sabe que eu faço jogo. E ele já quis até investir em mim.
Ó, isso é legal, Só cara. que ele só tava olhando o dinheiro. Aí eu desanimei, eu falei, não, pode deixar, eu faço minhas coisas. É, tá certo. Ele sabe, só que eu, eu não falo muito com eles. Aham, Nunca fui muito de falar essas coisas com eles. Que é um negócio meu, assim, entendeu? Eu quero falar quando eu estiver mais preparado. Eu aham, prefiro focar no meu cantinho primeiro, quietinho. aham, E mandando pro povo do YouTube, assim, pra quem conhece, né? aham. E depois eu vou espalhando, assim, por fora. Entendi. Ó, cara, tem algumas coisas que dá pra fazer, que dá pra te ajudar, melhorando o seu canal, pra você conseguir mais views, tá? Então, por exemplo, terminando aqui, a gente vai trocar uma ideia, eu vou te passar algumas informações de SEO, por exemplo, a parte visual também. Mas eu acho que, cara, você vai crescer bastante, cara. Uhum. Isso é questão de tempo, assim. Você tá com 17 Obrigado. anos, já tá, saca? Já tá nesse nível, assim, eu tô impressionado, cara. É, Obrigado. Não, é isso, cara. Tamo junto. Você já pensou em criar jogo pra celular? Sim, já pensei em criar jogo pra celular, sim. E eu tinha até um projeto que eu tava anotando. Só que por enquanto eu dei uma parada nele porque começou a minha faculdade. A faculdade era algo que não estava previsto para fazer agora, Uhum. entendeu? Que eu tinha feito o Enem, só que quando eu fiz o Enem eu falei, eu tinha pensado comigo que não ia dar certo entrar pelo Enem, eu talvez não ia conseguir esse ano e eu não queria perder tempo. Aí eu, Uhum. aí eu falei, eu tenho o meu trabalho, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou investir em uma Uhum. pra... E veio do nada, assim. Foi uma ideia aí que surgiu esse ano mesmo, foi em janeiro, que eu falei, ok, eu preciso fazer isso. E aí eu achei uma faculdade e já entrei direto, entendeu? E isso daí acabou que me impediu, porque suga um pouquinho do meu tempo, né? Que eu só tenho tempo livre à Sim. noite. Eu trabalho de 7 a 5. E quando eu Uhum. chego em casa eu já vou direto estudar até umas 9, 9 e meia. E depois eu já vou dormir, porque normalmente eu já tô bem cansado. Ou então eu vou Uhum. programar alguma coisinha simples. Mas normalmente, Sim. por enquanto, pelo menos, eu acho que não. Que eu quero fazer um negócio mais bem trabalhado, entendeu? Sim. Não grande, não um projeto grande, mas pra fazer certo. Entendeu? Não quero começar de qualquer jeito. Entendi. Você já mostrou pros seus professores? O que eles falaram? Sim, eu mando pros meus professores alguns jogos, só que normalmente eles não veem porque são cursos grandes, né? Uhum. Então acaba que vira só mais um na lista ali de um monte de Ah, projetos. entendi. Entendi. Entendeu? Até vídeo, pelo menos, eu já tentei mostrar pra eles no meu canal, só que divulgação lá, pelo menos, eles não aceitam. Uhum. Então acaba que eles não me conhecem, não sabem o que eu estudo lá. Uhum. Entendi. Entendeu? Esse é o lado ruim, assim, de estudar online, né, cara? Porque falta o contato, às vezes você poderia criar mais oportunidades do que um online e tal. Como é que é a sua visão, como você falou que estuda por fora também, né? E também você fez curso, Sim. digamos que cursos rápidos. Como é que é a sua visão sobre faculdade e sobre cursos rápidos, assim? Qual que você gosta mais? Qual que você vê mais resultado? Eu vejo mais resultado agora, pelo menos. Por enquanto, eu acho que pra mim é meio difícil de separar esses dois. Porque na faculdade, por exemplo, agora eu tô aprendendo fundamentos de rede. E por fora eu só estudo programação. Então eles ainda Uhum. não se juntaram ainda, entendeu? Eu ainda não entrei na parte de Ah, programação mesmo entendi, da entendi. faculdade. Mas, pelo que me falam, pelo menos, pelo que meu amigo também, esse programador, me falou, ele disse que faculdade, eu vou pegar uma ideia, só que eu não posso me prender na faculdade. Que a faculdade, pelo menos, ela não vai me fazer um programador, Uhum. ela vai me dar um fundamento. Porém, se eu quiser me tornar um programador mesmo, eu vou ter que estudar de fora. Então, pra mim, eu acho que o que funciona é fazer faculdade, que querendo ou não, vai te ajudar. Eu não acho que seja necessário ter. Uhum. Porém, pode te impulsionar pelo fato de você ter um certificado. Só que, se você for estudar faculdade, é sempre bom, pelo menos, fazer um curso por fora ou tentar aprender por fora mesmo, alguma linguagem ou alguma coisa. Porque Sim, sim. você fazendo a faculdade, 4 anos eu acho que você não vai aprender tudo, você vai aprender mais na prática. E é aí que os cursos vão te ajudar, estudando por fora. Sim, sim. Sim. Uma vez quando eu trabalhava numa grande empresa, que inclusive era da área de desenvolvimento, eu não era da área de desenvolvimento, né, eu era da parte de infraestrutura, e eu conversei com uma gerente e eu perguntei para ela sobre o que ela achava da faculdade e tal. E aí, logicamente, né, a visão de cada um e tal.
Mas ela me Sim. falou algo parecido, assim, que tipo assim, infelizmente, pelo menos naquela época, né, antes da pandemia, infelizmente muitas empresas eles olham para certificado, né, para o papel, né, para se você Sim. tem faculdade ou não. E se bem que eu acredito que tem muita empresa que está mudando esse tipo de pensamento, né? Inclusive eu acho que a pandemia, embora todos os malefícios que ela trouxe, ela de certa forma mudou o mercado, né? Ela acelerou muita coisa que estava para mudar daqui a 10 anos. Então eu acredito que Principalmente o e-commerce. sim. Então, eu acredito que o que você está fazendo, né, que eu elogiei um pouquinho atrás, que é já estudando por fora, que é já criando seus trabalhos, seus projetos e divulgando, eu acho que isso sim, para quem vai contratar, ele vai olhar e vai falar, pô, esse cara aqui, saca, esse cara já está na frente, porque ele já está fazendo, né? Ele não só está na faculdade ainda, para depois ter que investir nele, para depois ele começar a produzir, ele já está produzindo, entendeu? Então isso eu acho que é um diferencial Sim. muito grande, muito interessante. E eu acho que o curso rápido, mesmo a pessoa fazendo faculdade, eu acho que o curso rápido, ele realmente ele é rápido, né? Então ele é para acelerar um tempo que você gastaria na faculdade, mas aí também depende de como a pessoa vai conseguir lidar com esse gerenciamento de tempo. E aí, como é que você gerencia o seu tempo para estudar, trabalhar, criar os seus jogos e ainda fazer vídeo para o YouTube? Então, eu trabalho de segunda a sexta, de 7 às 5. E eu chego em casa lá para 5h30. Eu vou tomar um banho e tomo um café, dou uma relaxada. Quando é lá para 6, 6h10, eu começo a estudar para a faculdade até 7 horas. Às 7 horas eu faço uma pausa de 15 minutos para relaxar um pouquinho, comer um pouquinho. Então eu volto até 9h30. 9h30, que é o horário aí que eu estabeleci para mim, é o horário que eu sei que eu aguento, que eu sei que eu vou conseguir concentrar. E depois disso, depois da faculdade, eu gosto de anotar tudo. Eu dou uma revisada. E então eu costumo dormir lá para as meia-noite. Então de 9h30 até meia-noite eu gosto de ficar programando ou então vendo algum vídeo. Vai depender muito do meu cansaço, de como foi o dia no trabalho. Que eu não gosto, eu tenho muito medo de me sobrecarregar, assim, entendeu? Porque não vai adiantar nada depois eu vir estudar se eu não estiver preparado, se eu não conseguir absorver aquilo. Eu vou estar passando pelo conteúdo, só que não vai ter nada pra mim que vai me ajudar depois. Exatamente. Então, eu sempre olho o padrão do meu dia. Se eu tiver bem, se eu tiver menos cansado, aí eu vou programar depois, eu fico aí umas 2 horas depois. Só que se eu tiver muito cansado, eu termino a faculdade e falo, ok, pra mim hoje não dá, eu vou deixar para outro dia, que hoje pelo menos eu vou tentar, só que não vai render. Entendeu? Aí eu vou dormir mais cedo. Entendi. Nesses dias. Interessante, cara, interessante. Isso é bom, cara. Isso é bom também porque, como trabalho em casa, né, as pessoas... inclusive, eu não lembro onde está essa pesquisa, mas começaram a falar que as pessoas que trabalham em casa por conta da pandemia, elas gastam mais do que trabalhariam na empresa e tal. E acaba que vira um desafio realmente muito grande, assim. Eu tento usar planilha para agendar, né, as tarefas que eu tenho que fazer e tal. Para mim tem funcionado, né? Eu também tenho, como eu trabalho muito tempo sentado, então na parte da manhã eu especifico dias para malhar naquela academia de velhinho, sabe? Aquela academia de pracinha, assim. Aí eu malho lá para movimentar o corpo e tento observar a alimentação. E eu acho que isso dá certo na questão de realmente se preocupar com o seu corpo, né, cara? Porque uma coisa que é muito importante, por exemplo, você dorme quantas horas por dia? Por dia, eu durmo umas 6 horas. Sim. Isso é importante a gente se preocupar com as horas que a gente dorme também, porque lá na frente, cara, isso vai ter um preço muito caro e tal. E também é a questão de como você vai conseguir absorver, né? Igual você mesmo comentou, assim, que é algo que eu acho muito importante. Como é que é a sua visão pro mercado de jogos? Você já parou... Opa! Como é que é a sua visão pro mercado... O cara gaguejando, né? Como é que é a sua visão pro mercado de jogos, assim? Você já tirou um tempo para observar, para avaliar se realmente ele vale a pena? Você pensa em trabalhar aqui no Brasil, fora do Brasil? Como é que é a sua perspectiva, além do mercado de jogos, para o seu futuro, daqui a uns 2, 5 anos, nessa área de desenvolvimento? Eu acho que é um mercado que está se desenvolvendo muito. Principalmente com essa pandemia, muita gente acabou entrando, conhecendo, por causa
da própria internet, né, que foi... Muita gente entrou ao mesmo tempo com essa questão da pandemia, muita gente ficou em casa. Então, acho que é um mercado que está crescendo muito. Eu vejo muita gente nos grupos, publicando jogos, projetos dele, vários vídeos, trailers. Então, eu acho que é um mercado que está crescendo bastante, pelo menos nesse tempo. Tem muito desenvolvedor, principalmente brasileiro. Eu vejo muita gente postando seus projetos, assim, avançando. E eu quero, sim, trabalhar com desenvolvimento de jogos em uma empresa. Eu queria aqui do Brasil, porque eu quero ajudar a avançar essa carreira, entendeu? Aqui no Brasil, pelo menos, que nunca foi muito conhecido. Você pode ver a diferença do marketing de um jogo brasileiro indie para um gringo indie. Na Steam mesmo, isso daí fica muito, muito explícito. Tem muito jogo brasileiro na Steam que tem 9 visualizações. 9 análises só, que normalmente é de amigo. Então, é um mercado que mesmo não tendo marketing, tipo, não é muito bem visto ainda, eu acho. Não é muito motivado aqui no Brasil. Eu acho que, pelo menos, eu quero ajudar a melhorar aqui no Brasil. Então, de preferência, eu queria trabalhar aqui no Brasil. Porém, se uma empresa de fora... Eu não sou muito bom em inglês. Eu quero sim fazer um curso de inglês mais pra frente. Por enquanto não dá por causa do meu tempo. Mas pra frente eu quero. E depois, talvez, eu possa sim ajudar em alguma empresa de fora. Mas por enquanto meu foco é aqui no Brasil. Entendi. Eu tô procurando aqui 2 caras que parece que eles criaram um jogo brasileiro. Eu não lembro se é Rio que chama. Acho que é Rio que chama o jogo. Resident Oblivion, né? É isso. Rio. Como é que chama os caras que desenvolveram esse jogo? Eu não lembro, acho que é Rodrigo. Então, eles foram no Flow Podcast. Eu tô tentando achar aqui o... Mas foram no Flow? Acho que foram. Eu vi eles quando eles foram na BGS, que eles ganharam. Então, é porque eu tô né? tentando achar aqui, eles contaram a história deles e tal, como é que foi desenvolver. Uma história até interessante, assim. É First Phoenix Studio. First Phoenix Studios, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo. E vocês foram no Flow. Eu vou te mandar aqui o... É um flow gigantesco. Acho que são... Deixa eu esperar passar a propaganda aqui, peraí. Ok. Aqui, ó. São 2 horas e 40 de flow. E, cara, eles começaram a falar, sem querer te desanimar, né? Eu não quero isso. Eu não vejo muita empresa brasileira na Steam, na Origin, na Epic Games. Mas quando você começa a ver os caras falando sobre isso, né? Porque eu acho que uma empresa de fora investiu neles. Eles estão desenvolvendo aqui no Brasil. E eles começaram a falar sobre imposto, né, cara? Se eu não me engano, a Steam, acho que cobra uma porcentagem para o jogo estar na plataforma. E tem o imposto do Brasil, que se não me engano é 30%, saca? E aí você começa a ficar, caraca, cara. Então, então tipo assim, o que eles comentaram é que, tipo assim, tendo uma graninha interessante, eles vão sair daqui do Brasil. E eles falam que, tipo assim, que nos outros países, o imposto sobre empresa e tal, ele é muito menor, sabe? Então eu acho que, inclusive, eles comentaram sobre o cara que eu acho que desenhou o Kratos, que ele é brasileiro e tá fora do país. Porque, tipo assim, parece que aqui realmente, infelizmente, né, cara, o governo, ele acaba ferrando com quem tá empreendendo e tal. Então, talvez isso pode ser um dos motivos, imagino eu, pelo fato da gente ter pouco brasileiro, né, cara, desenvolvendo o jogo e fazendo o nome do Brasil crescer. Mas eu acho que depois que eu vi o jogo deles, né, que é bem interessante, eu fiquei realmente interessado em, cara, tomara que dê certo e tomara que você também dê certo. Independente se vai ser dentro do Brasil ou fora do Brasil, mas tomara não, você vai dar certo, né, cara? É só questão de tempo. Obrigado. Mas eu acho que esse pode ser um dos motivos que acabam realmente fazendo o profissional brasileiro sair, sabe? E parando pra pensar, cara, depois que eu vi a história deles e o que eles produziram, parece que tem até um concorrente, né? Acho que é São Paulo, o nome do jogo é São Paulo alguma coisa, 157, sei lá como é o nome do jogo. 157. É o 157, né? Que é de São Paulo, né? Sim, isso. Então, quando você começa a ver o pessoal comentando isso em podcast, em qualquer outra plataforma, você começa a perceber que a gente realmente tem muita gente criativa aqui no Brasil e que, infelizmente, eu acho que
a gente não dá tanto valor, cara, ou a gente não presta atenção nisso, ou a gente não dá muita oportunidade, sabe? Então, eu achei interessante a história dos caras no Flow. Tô fazendo propaganda pra eles aqui, mas... e ver o seu vídeo lá do Cyberpunk, que vai estar passando pra você aqui, que não assistiu. E vai estar também um link na descrição pra você assistir lá, se inscrever no canal dele e conhecer o trabalho dele. Eu achei interessante ver que a galera tá realmente trampando, saca? Mostrando o serviço. E eu acho que o boom dos podcasts, ele, de certa forma, virou trouxe realmente à tona muita gente criativa, muita gente que tá fazendo algo gigante e que a gente não tinha visto, sabe? Por exemplo, o Favelado Investidor, saindo um pouquinho de jogos aqui, eu nem conheci e nunca tinha ouvido falar. E aí quando eu fui ver, eu não lembro em qual podcast que eles foram também, eu acho que foi no Flow também, não lembro. Eu fiquei, caraca, cara, tem muita gente boa aqui no Brasil, cara. E que bom que eles estão, sabe, aparecendo, tendo o destaque, né, que merece, assim, sabe? Então, eu acho que você vai dar uma reavaliada lá na frente quando você começar a entrar dinheiro, começar a crescer, seja na empresa de alguém ou seja na sua empresa também. E, independente disso, eu desejo sucesso, cara. Porque é uma coisa boa de se ver. Um jovem com 17 anos já focando no estudo, já focando na carreira, saca? Já trampando, tendo toda essa responsabilidade, assim. Isso é uma coisa muito boa de se ver, cara. Então, sucesso sempre aí. E espero que lá na frente você me entrevista. Muito obrigado. Louco por você. Eu não queria finalizar aqui, mas o tempo tá acabando aqui já. Eu queria te agradecer novamente aqui, tá? Eu queria te pedir, cara, se possível, se mostra, saca? Pega o seu LinkedIn, o LinkedIn, ele hoje é uma ferramenta que você é buscado, saca? Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal com 2 profissionais tech recruiters, acho assim que se pronuncia, que eles dão dicas para você deixar o seu LinkedIn mais... de forma que você vai aumentar a sua chance de ser encontrado. Então, investe no LinkedIn, saca? Depois eu te mando o link para você dar uma olhada. Acho que eu te mandei, na verdade. Sim, eu tô com ele salvo aqui, só que eu ainda não mexi porque eu tô esperando amanhã, eu vou ver se eu mexo, que eu tô tendo... Eu vou ver se amanhã eu reservo um tempo de tarde, assim, pra ver mais isso, entendeu? Tranquilo. É porque eu vi até grandinho, mas vale a pena, assim. E aí vai estar na descrição do vídeo pra você que tem interesse também. Então, dá uma investida bacana e tal. Tenta fazer essa coisa que eu te falei, né? De mandar e-mail, olha aqui um projeto, o que você acha que poderia melhorar e tal. E, cara, eu desejo sucesso, cara. Desejo sucesso pra você. Tenho certeza que você já tá criando isso, né, cara? E espero que, sei lá, daqui a alguns meses a gente se encontre de novo. E aí eu quero ver... Com certeza. Eu quero trazer pra galera aqui ver a sua... Sem criar uma pressão, né? Mas já criando, trazer aqui tipo, uma evolução gigante. O cara criou agora o Cyberpunk 3D, rapaz. Mas é isso, cara. Então, obrigado por ter aceitado o convite, cara. Aí. Sucesso. Eu que agradeço. Cara. E você que assistiu até aqui, comente o que você achou. Vai ter o link na descrição do canal dele aqui. Se você tiver alguma rede social, você me fala, que vai também estar disponível aqui pra galera. E a gente vai estar também disponível as principais plataformas de podcast. Então confere lá para você que não gosta de ver vídeo, apesar que você vai perder a visualização dos jogos, né, do Leonardo. Então, Léo, obrigado aí, cara. Grande abraço, sucesso sempre aí e tamo junto, cara. O dobro para você. Valeu. Esse vídeo é parte de uma entrevista completa que já está disponível no canal. Acesse o link na descrição ou ouça a entrevista completa nas principais plataformas de podcast. Conheça os cursos e e-books disponíveis em meu site. Cursos organizados em formações que vão desde programação até forense digital. Acesse wesleyrodrigo.com.br/cursos